Olá pessoal, vamos aí começar então a explicação aí da apostila de física do EJA Ensino Médio, tá? Então vamos aí falar primeiramente sobre as grandezas físicas, né? E depois vamos falar sobre notação científica, beleza? O que são as grandezas físicas? Elas são as grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Aí igual tá aí na apostila de vocês. As grandezas escalares, elas são geralmente números acompanhados de uma unidade de medida, tá ok? Se você fazer a leitura aqui, vocês vão verificar o que eu estou falando, né? Ele deu um exemplo aí, né, na apostila de, da idade, né? Por exemplo, você fala a idade de 18 anos, né? Você sabe que é um jovem de 18 anos. Se eu falar 60 anos, já é um idoso, né? Se eu falar 2 anos, já é uma criança. Então você observa que tem um número e tem a unidade de medida ao lado desse número para especificar o que, que está falando, né? O que está medindo, né? São exemplos de grandezas escalares a massa, né? Quando você está medindo quilograma, tonelada, grama, o tempo, né? Que é segundos, horas, né? Minutos, dias, anos, volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? E a unidade de energia, trabalho, carga, resistência elétrica, que é voltada à área da física aí, né? Trabalho, carga, resistência elétrica, quando trabalha com as leis de Ohm, né? Carga, no caso a carga elétrica, quando se trabalha com o Coulomb, né? Então, aí a gente estuda na área da física. As grandezas vetoriais, só o número não te ajuda a entender perfeitamente o comportamento daquela situação, daquele fenômeno, né? Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, né? E esse carro está com uma velocidade, vamos dizer aí, de 80 quilômetros por hora, né? Só isso ele não vai te dizer vai para onde 80 quilômetros por hora, para que lado, ele está no que sentido, que direção, né? Tá? Então, as grandezas vetoriais, a gente para descrever ela 100% de detalhe, nós precisamos informar além do número e a unidade de medida, a direção e o sentido. A direção nós temos quais? Nós temos a vertical, né? A vertical, ok? Vertical, vamos colocar aqui, ó, vertical e a horizontal, ok, gente? Vertical e horizontal. E o sentido, nós temos sentido direita, sentido esquerda, né? Nós temos qual é o outro sentido? Para cima, para baixo, né? Então, para a gente ter 100%, por exemplo, de noção que está acontecendo com um carro que está 80 km por hora, ele está indo em que direção? Vertical, horizontal, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, quando se refere a isso, nós estamos falando de grandezas vetoriais, né? O Sistema Internacional de Unidades é o que regulamenta as unidades de medida padrão no mundo todo, tá, gente? Até a década de 70, de 60 não havia, né? Ou havia, na verdade, vários tipos de medidas no mundo, né? E por razão disso, houve-se uma conferência, né, a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, chamada de CGPM, né? E criou o Sistema Internacional de Medidas, que nós chamamos de SI, com o objetivo justamente de eliminar essas várias unidades de medida. Por exemplo, tinha lugar que media o comprimento em metros, outro media o comprimento em quilômetro, outros em centímetros. Então, para evitar esse tipo de coisa, criou-se o Sistema Internacional de Unidades, que é válido em todo o país, né, para estudos científicos, né? Tá aí, ó. Por exemplo, do comprimento é o metro, né? A unidade padrão no mundo todo. A massa é o quilograma, o tempo é o segundo, a corrente elétrica é o ampere, né? A temperatura é o Kelvin. Aqui no Brasil a gente usa bastante o grau Celsius, né? Que é o mais usado no Brasil, né? Que tem esse símbolozinho aqui, mas o padrão no mundo hoje, pelo sistema internacional, é o Kelvin, tá? Lá depois a gente vai fazer
aprender a fazer essas conversões de grau Celsius para Kelvin, Kelvin para grau Celsius, né? Quantidade de matéria é o mol, né? Na disciplina de química você vê bastante, tá? Intensidade luminosa, também o chamado de candela, né? É o CD, né? Ok? Então são unidades padrões de algumas grandezas aqui, ó. Todas essas aqui são chamadas de grandezas. Aqui são as unidades específicas das grandezas, né? De cada uma. E aqui são os símbolos, né? As letras que representam essas grandezas. Vamos falar aí também um pouco sobre notação científica, né? Alguns números ela pode ser escrita enormemente, né? E alguns números muito pequenos. Para isso, a notação científica ela veio para ajudar, para simplificar a escrita desses números, né? Você pega esse número aqui, ó, que é a massa da Terra, né? Se você tem uma ideia aqui, ó, aqui nós estamos na classe aqui na classe dos mil, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, dos quadrilhões, dos quinquilhões, dos sexilhões e dos septilhões, né? Então aqui nós podemos escrever esse número na forma de notação científica, sabendo que a notação científica vai ser um número multiplicado uma base 10 elevado a um expoente n. Esse número ele tem que ficar sempre entre quem? Entre 1 e 10. Ele nunca pode ser menor que 1 e nem maior que 10. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar vírgula entre o 5 e o 9, porque entre o 5 e o 9 você vai ficar entre 5,9736, né? E aí, nós vamos multiplicar por 10 aqui. Se a gente contar quantas casas tem à direita do número, a gente vai observar que tem 24 casas decimais à direita do número, ok? Então aí a gente cancela todos os números. Observe onde está à direita do número de 24 casas, ó. Coloquei no expoente, tá vendo aí, gente? Coloquei no expoente, né? Porque está à direita do número e cancelamos aí os zeros, ok, pessoal? E se for esquerda? Olha aqui na esquerda, olha aonde está a vírgula até onde ela foi colocada. Cancelou todos os números. Quantas casas à esquerda? Entre onde estava a vírgula e aonde ficou, 31 casas. Como está à esquerda, ficou 31 negativo. Ok, gente? Então, vezes 10 aqui, 31, a 31 negativo. Tá? Observe que essa base 10 aí, a gente usa ela justamente para representar a quantidade de casas. Tá? Nunca esqueça disso, tá? Daqui a pouco eu coloco a explicação aí da multiplicação e divisão de notação científica, tá, pessoal?